Olá pessoal, vamos aqui uma rápida aula sobre notação da matemática financeira, tá? O que é isso? São as variáveis que a gente usa na disciplina. Tem algumas delas que eu marquei aqui para vocês. Valor presente, que é o PV, valor futuro FV, taxa é o I, número de períodos N e PMT, que é pagamento. Professor, essas variáveis aí, a gente vai usar a disciplina toda? Vai usar a disciplina inteira. Então, por que você coloca PV, FV, IN e PMT? Em alguns locais eu vejo C de capital, enfim. A gente vai fazer isso porque essa é a notação internacional. Se você for trabalhar em outro lugar, outro país, o pessoal vai estar usando essa notação em inglês. Se você estiver utilizando o HP12C, vai ser a mesma coisa. O pessoal vai estar... A HP12C tem essa notação. Então, vale a pena a gente utilizar essa notação internacional, porque onde você chegar, vai estar já com a notação correta. Então, a gente vai entender o que é cada uma dessas variáveis e depois vai fazer um cálculo rápido com cada uma delas. Então, vamos lá. Imagine aqui vamos explicar o que é um PV. Valor presente é o seguinte, pessoal. Imagine que você tem um determinado fluxo de caixa, ou a entrada ou saída inicial, ou seja, naquele fluxo de caixa, a primeira movimentação do caixa, ou seja, a entrada de caixa, quando você pega um empréstimo, por exemplo, ou seja, a primeira saída de caixa, quando você vai fazer uma aplicação única, a gente chama de valor presente, tá? Então, é o valor inicial da série. Muito cuidado com isso, apesar de estar escrito valor presente, isso significa o valor inicial da série. Cuidado para não confundir. Às vezes as pessoas pensam que o valor presente é aquele que está no presente sempre, não necessariamente. Então, é o valor inicial da série, tá? Professor, e o valor futuro é o quê? É o valor final da série, valor único final da série. Imagine que você tem um determinado investimento, você está fazendo um investimento e no final de tudo você vai sacar. Então, esse sacar no final é o valor futuro. Ou imagine o contrário, você pegou um determinado capital emprestado e daqui vários meses você vai pagar todo de uma vez, vai ser o valor futuro também. Então, o valor futuro é o último valor, a última entrada ou saída de caixa da série. Depois a gente vem com a taxa, que a anotação é o I. Professor, e a taxa? Essa é a taxa de juros que a gente vai utilizar na série. Depois vem o N, que é o número de períodos. Às vezes o N está em meses, se a série for em mês. Às vezes o N está em anos, se a série for anual. Por exemplo, um VPL. E aqui no canal você tem alguns cálculos de VPL. O VPL normalmente, o N está em anos. Se você está fazendo desconto de cheque, desconto de duplicata, o N normalmente está em dias. Se você está fazendo um empréstimo comum, um financiamento de algum automóvel, qualquer coisa do tipo, você vai fazer um N mensal. Então, muito cuidado com isso. Lembrando que se o N está mensal, a taxa tem que estar mensal também. Se o N é anual, taxa é anual. Se o N é diário, taxa é diário. Faz a conversão direito disso daí, tá? Senão você pode errar. Então, vamos lá. O último deles é o PMT, que é o pagamento. PMT quer dizer o seguinte: se você tiver entradas de caixa sucessivas e iguais ao longo de vários períodos, você tem um PMT. Se você tem saídas de caixa sucessivas e iguais ao longo de vários períodos, você também tem um PMT. Então, se você pegar um empréstimo para financiar um automóvel, vamos fazer aqui uma determinada simulação. Eu tenho um determinado empréstimo. Professor, que tipo de empréstimo? Um financiamento de automóvel, tá? Você tem um financiamento de automóvel, deixa eu colocar aqui em reais, pronto. Você tem um financiamento de um automóvel. Professor, quanto é que eu vou financiar no meu automóvel? Aí você vai ver lá na loja, você vai financiar R$60 mil.
Então, beleza, 60 mil reais. Vamos colocar isso em formato de moeda. Você tem 60 mil reais. Então, é como se o banco te emprestasse 60 mil reais. E você tem uma taxa. Você pergunta lá ao vendedor qual a taxa. Ele diz, 1,2. Vamos chutar aqui 1,2. Quantos meses? 60 meses, professor. Então, beleza, vamos descobrir qual o pagamento. Então, para cada uma dessas variáveis, eu tenho uma fórmula correspondente. Então, eu tenho para o PV, a função é VP, para FV é VF, para I, para taxa, a função é taxa mesmo, para N, a função é NPER, PMT, a gente bota PGTO. Professor, por que está trocado aqui? Porque a nossa anotação para a nossa disciplina vai estar em inglês, para seguir HP12C, e se você for ter uma experiência internacional, já vai saber fora do Brasil. Então vamos lá, vamos calcular o PMT disso daí. Quanto é a prestação desse empréstimo? Qual é a fórmula do PMT? PGTO, tá? Eu posso aqui inserir função, a categoria vou em financeira e procuro pelo PGTO. Aqui, PGTO, pagamentos regulares, tá? Eu posso sair preenchendo isso daqui, ou eu posso colocar direto aqui. Vou botar para vocês igual a PGTO, abre parênteses, ele vai perguntar qual a taxa. A taxa está nessa fórmula aqui, nessa célula aqui, é 9. Ponto e vírgula para separar, ele me pergunta qual o número de pagamentos. Aqui. Depois eu coloco ponto e vírgula de novo, ele pergunta qual o valor presente. Esse. Depois ponto e vírgula, qual o valor futuro? Eu vou colocar aqui na célula D9, tá? Ele pergunta o tipo, se é antecipada ou pós-antecipada. Nesse caso aí a gente vai manter pós-antecipada. Depois eu faço uma videoaula sobre séries antecipadas e pós-antecipadas. Mas enfim, fica para daqui a pouco, tá? Então, segue aí o canal para saber se vai ter isso daí. Vou marcar aqui de amarelo, porque é o que a gente quer saber. Vocês estão percebendo que isso daí tá vermelho? Por quê, professor? Você tem uma entrada de caixa de 60 mil reais, que é o PV, ou seja, você pega um empréstimo do banco 60 mil reais e você vai ter pagamentos sucessivos durante 60 meses de 1.408. Se esse daqui, os 60 mil, são uma entrada de caixa, como se o banco tivesse como se o banco entregasse os 60 mil, e aqui você tem 60 saídas de caixa, então a tua parcela vai estar negativa. Seria o oposto se eu dissesse, professor, eu fiz uma aplicação e vou receber parcelada, e a aplicação seria negativa. Então, muito cuidado com isso. HP12C, se você teve um PV positivo, ele vai te jogar o PMT ou o FV negativo. Se você teve um PV positivo, ele vai jogar negativo e vice-versa. Se você teve um PV negativo, o PMT vai ser positivo. Por que isso? Porque se sai dinheiro da minha conta, depois vai entrar. Se entra dinheiro na minha conta, depois vai sair. Esse é o princípio. Se você estiver utilizando a fórmula, manualmente não precisa disso, mas vale a ressalva. Professor, tentei fazer uma conta para descobrir o I ou o N na HP12C e deu erro 5. Erro 5 na calculadora quer dizer que você utilizou tanto o PV quanto o PMT ou FV, você utilizou todos os fluxos com o mesmo sinal. Então, muito cuidado com isso, tá? Deu erro 5 é porque uma das operações deveria estar positiva ou negativa, tá? Então, cuidado com isso. Então, calculamos aqui o PMT, muito simples de calcular, a fórmula é PGTO. Vamos seguir adiante e vamos tentar calcular agora o PV, tá? A fórmula se chama VP, abre parênteses, ele começa pedindo a taxa, tá aqui, célula é 9, ponto e vírgula, número de períodos, aqui, ponto e vírgula de novo, pagamento, tá aqui, célula C10, depois ele pede o valor futuro, tá aqui na célula D10. Tudo pós-antecipado, então eu vou passar direto, teclo Enter, e aqui beleza, só é preencher, deixa eu colocar aqui amarelo, só é preencher e você vai ter o resultado. Professor, eu só posso pagar uma parcela de R$ 1.200 por mês. Vocês estão vendo que eu estou deixando propositadamente positivo, isso daqui está errado, tá? É para estar
negativo, mas eu vou deixar positivo só para a gente ver o que vai acontecer. Valor futuro não vai ter porque é um empréstimo. Taxa, deixa eu colocar aqui percentual. Pessoal, vocês podem colocar a taxa. Vamos imaginar que seja o mesmo, seja de 1% ao mês. É 0,01. Cuidado com isso. Se você marcar aqui no sinal o percentual, beleza? Aí você pode botar 1, que ele vai virar 1%. Se você não colocar percentual, 0,01, muito cuidado com isso. Só vou mostrar a vocês alguma coisa que vai dar errado aqui. Vou botar 1%, seria 1, e vou marcar o porcento depois. Olha o que acontece. Vira 100. Então, muito cuidado com isso. Nós queremos 1% e não 100%. Cuidado na fórmula, manualmente 0,01. Na HP12C, 1 direto. Muito cuidado com isso. Número de períodos. Professor, eu quero 60 parcelas mesmo. Dê uma olhada aqui, vai ficar negativo. Menos 53.946,05 seria esse valor que você poderia financiar. Isso que está errado? Quando isso daqui está negativo, é como se você estivesse pagando 53.946,05. Está errado. Então, a gente vai botar negativo esse 1.200. Menos 1.200. Agora sim, ficou positivo. Eu posso pagar, professor, 1.200 por mês. A taxa que me ofereceram é 1% e são 60 parcelas. Quanto é que eu vou poder pegar emprestado? 53 mil. Por que você colocou aqui marcado de amarelo? Eu marquei de amarelo onde tiver fórmula, tá? Onde tiver função, aqui em cima. Ó. Onde tiver função, eu coloquei com o background amarelo, o fundo da célula amarelo. Então, beleza, aqui tá amarelo, que eu já estou sabendo que não é para mexer. Então, vamos lá. R$ 1.200. Professor, a taxa não é 1%, é 1,2%. Vai mudar aqui 1,2% e ele automaticamente muda, que é 51.115,72 que eu posso pegar. Então, vale a reflexão, você agora já consegue perceber que a taxa faz muita diferença. Professor, eles estão me oferecendo uma taxa de 0,8%. Eu consigo pegar R$ 57.005,06. Então, vamos seguir por aqui. E a gente já sabe calcular o PV e calcular o PMT. Vamos agora calcular o FV, tá? Eu vou marcar de amarelo aqui, porque eu fico sabendo que vai ser a resposta. Então, igual, a fórmula se chama VF. Então, vou botar aqui VF, abre parênteses. Professor, qual a taxa? Vou botar nessa célula aqui. Ponto e vírgula, qual o número de períodos nesta célula? Ponto e vírgula, qual o pagamento? Aqui, ponto e vírgula, qual o valor presente aqui. Fecho porque a série já é postecipada, então beleza. Lembrando que isso daqui tem que estar em percentual, vou clicar aqui no percentual. Isso daqui vai estar em reais, vou marcar aqui em reais. Professor, e agora? Eu quero juntar R$500. Ou seja, se vai estar saindo da minha conta, eu vou estar aplicando R$500 durante 10 anos, durante 120 meses. E eu consigo uma taxa de 0,6 ao mês, professor. Uma taxa baixa. Baixa não, uma taxa normal para renda fixa, tá? Para padrão brasileiro ela é normal ou um pouco baixa, para o padrão internacional ela é muito alta. Então, você teria juntado 87 mil. Professor, decidi investir em ações e eu consigo um retorno de 1,5 ao mês. Você vai ter juntado 165 mil. Se você deixar para renda fixa 0,6, você vai ter juntado 87 mil. Por isso que vale a pena às vezes a gente correr um pouco de risco, lembrando que não é perfeito isso daí. Então, calculamos aqui com FV. Fica faltando o I e o N. Então vamos lá, deixa eu marcar logo que isso é percentual. I, qual é a função do I? Tá aqui, ó, taxa. Igual, taxa. Ele pergunta qual o número de períodos? Tá aqui. A célula F12, ponto e vírgula. Qual o pagamento? Tá aqui na célula C12. O PMT, ponto e vírgula. Qual o valor presente? Tá aqui na célula B12. Ponto e vírgula, qual o valor futuro aqui na célula D12. Fecha parênteses, tecla Enter, erro 502, obviamente a gente não preencheu. Vamos imaginar o seguinte, professor, eu quero saber, sei lá,
Eu vou aplicar R$ 1.000. Então lembre-se que vai sair da sua conta R$ 1.000. Se deixar isso positivo vai dar erro. Eu quero aplicar R$ 1.000. Tá aqui o símbolo de moeda. Eu quero aplicar R$ 1.000 uma vez só. E eu quero saber em quanto tempo isso vai dobrar. Ou seja, se você aplicar R$ 1.000, você vai sacar R$ 2.000. Desculpa, não é em quanto tempo dobra. Eu quero saber qual é a taxa de juros, sei lá. Deixa eu fazer outro exemplo aqui para ficar mais simples. Eu vou guardar esse exemplo que eu ia usar, mas eu vou guardar para o N, tá? Então esquece aí a questão inicial dos R$ 1.000. Vamos imaginar que a gente vai, sei lá, descobrir qual a taxa que o vendedor passou para a gente. Imagina o seguinte: professor, financiei um automóvel, sei lá, R$ 36.000. Beleza, financiei um automóvel de 36 mil, então supostamente houve a entrada de caixa inicial para pagar o automóvel no valor de 36 mil, então isso daí vai estar positivo, beleza. A prestação é de, sei lá, R$ 900 por mês, professor. Aqui está errado porque se a prestação é 900 por mês, a gente tem que ter uma saída de 900, tem que estar negativo esse 900, muito cuidado com isso. Quantas parcelas foi feito o financiamento? Professor, fiz em 60. Aí ele te dá que a taxa foi 1,44, muito cuidado com isso. Se você colocar aqui o 900, veja que vai dar um erro. 523, na HP12C vai ser o erro 5. Então, menos 900, que é a tua parcela. Se a parcela fosse menos R$ 800, ou seja, uma saída de caixa de 800, você teria uma taxa de 1% ao mês. Então, nós acabamos de descobrir como calcular a taxa de maneira rápida e simples. Então, o vendedor vai te dizer, olha, R$ 36.000 em parcelinhas de R$ 890 por mês. Aí você vem aqui na planilha, menos 890 no PMT, mais 36 mil de prestação, 60 parcelas, ele está te empurrando 1,4 ao mês. Ele vai te dizer, olha, é 1,3, é 1,2, veja que taxa baixa. Cuidado, faça a conta sempre, tá? Então vamos seguir adiante agora. Vamos descobrir o N, que é o número de períodos. A fórmula é NPER. E abre parênteses, ele vai pedir qual é a taxa. Aqui a taxa está na célula E13. Ponto e vírgula, qual o pagamento, desembolso, está na célula C13. Depois ponto e vírgula, qual o valor presente, célula B13. Ponto e vírgula, qual o valor futuro, célula D13. Então, beleza, não precisa de tipo, essa série é postecipada e tá pronto aqui. Vamos pintar esse de amarelo para a gente saber que não pode mexer nisso daí. E aí, vamos lá. Deixa eu deixar isso mais bonito. Vou colocar bordas aqui. Todas as bordas para ficar mais fácil. A linha de cima eu vou colocar algum sombreado. Vou colocar um verde. Então, beleza, vamos lá. Professor, a ideia é a seguinte. Eu quero saber em quanto tempo o meu capital dobra, se eu conseguir 1% ao mês. Então, vamos lá. Repetindo a questão. Professor, eu apliquei R$ 1.000 em um determinado investimento. Tive uma saída de caixa inicial de R$ 1.000. Vou colocar aqui em símbolo de moeda. Aqui o símbolo de percentual já está. Eu tive uma saída de caixa de R$ 1.000. Não tenho pagamento, mas eu quero saber em quanto tempo esse capital dobra. Em quanto tempo eu vou ver o dobro desse capital. Em quanto tempo eu vou ver R$ 2.000. Então, percebam aqui a ideia. Eu vou desembolsar, vou tirar da minha conta R$ 1.000, vou aplicar em algum lugar e depois vou sacar 2.000. Aí, qual é a taxa que você consegue? Professor, eu consigo 1% ao mês. Então, vamos descobrir aqui em quanto tempo dobra. Olha, 69,661. N, nunca é bom ter casa decimal, afinal de contas, se é período, você tem 69 meses ou tem 70. 69 meses é alguma coisa, a gente considera 70 meses. Então, vamos lá. Isso se a gente tiver uma capitalização mensal, tá? Depois a gente vê esse negócio de capitalização em outra aula. Mas aí eu percebo aqui que eu dobro o meu capital em 70 meses, se eu tiver 1%, taxa de 1%. Professor, e se a taxa for 2% ao mês? Mudo só a taxa aqui, 35 meses. Professor, 1% ao mês, em quanto tempo eu triplico? Quanto tempo eu triplico o capital investido? Ou seja, eu invisto R$ 1.000, em quanto tempo eu vou ter 3
R$ 1.000, você vai ter R$ 3.000 em 110 meses. Professor, e se a taxa for 2%? Em 55 meses você já triplica o seu capital. Se a taxa for 0,5%, professor, 0,5 vai demorar 220 meses, então encontre uma taxa boa que vai fazer muita diferença. Professor, em quanto tempo eu dobro o meu capital a uma taxa de 0,5% ao mês? Você dobra o seu capital em 139 meses. Então, pessoal, com essa planilha que eu montei aqui, vocês podem montar semelhante, eu recomendo que montem, porque você vai aprender a fazer. Se você montar essa planilha aí, você vai ficar resolvendo qualquer equação, qualquer equação não, a maioria dos cálculos de matemática financeira numa boa, tá? A parte que eu pintei de amarelo aqui, você não preenche, enfim, você pode fazer a brincadeira que quiser, ajudar os parentes, familiares que queiram fazer as contas lá, que forem questionados sobre financiamentos e aplicações, esse tipo de coisa. E assim nós aprendemos primeiro as variáveis, o que significa valor presente, valor futuro, taxa, número de períodos de pagamento, e depois nós aprendemos a calcular aqui na planilha eletrônica. LibreOffice Calc e Excel praticamente a mesma coisa, o visual difere um pouco, mas as equações, as funções são semelhantes. E vamos passar para frente. Nos próximos vídeos eu vou mostrar a vocês como fazer esses cálculos na HP12C, depois eu vou ensinar a fazer esses cálculos manualmente, tá? Então fica aí a dica, se gostou do vídeo, clica aí no gostei. O vídeo é extenso porque a gente montou uma planilha que você pode montar em casa e essa planilha vai ser bem útil. Então vamos embora, novamente marca aí no gostei e passa para os amigos se te esclareceu essa aula, se te esclareceu um pouco mais sobre matemática financeira. E é isso aí, pessoal, obrigado, até mais.